Curso de Educação Mediúnica, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de Educação Mediúnica. Nós estamos no livro 2 e hoje é a 17ª aula, que tem como tema charlatanismo e prestidigitação. Diz o dicionário Aurélio que charlatão é o explorador da boa-fé do público, impostor, embusteiro, trapaceiro. E diz ainda que prestidigitador é o artista que, pela ligeireza dos movimentos das mãos, faz deslocar ou aparecer objetos, iludindo a vigilância do espectador de maneira que parece inexplicável. Prestímano, ilusionista, mágico. Allan Kardec, estudando o capítulo da mediunidade nos animais, que está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 22, item 234, conta experiências observadas nas participações de animais que, por imitação ou reflexo condicionado, realizavam atividades como se estivessem sob comando mental do agente. Conclui que a arte da prestidigitação consiste em dissimular os truques empregados sem o que o efeito não seria atingido. Por outro lado, ainda, também no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 28, item 306, ainda que a faculdade mediúnica é para a prática do bem, e os espíritos bons afastam-se de quem pretender transformá-la em meio para qualquer coisa contrária aos desígnios da providência. E, quando isso acontece, o médium liga-se a espíritos inferiores, por associação de ideias, ou mistifica, traindo a boa-fé dos outros, ou engana, tornando-se um charlatão e prestidigitador. Não se recomenda o exercício da mediunidade, mesmo quando restrita aos limites da manifestação física em exibições de feiras. Quem pretende dispor de espíritos às suas ordens para os exibir em público é suspeito com justiça de charlatanismo ou prática de hábil prestidigitação. Todas as vezes que surjam anúncios de pretensas sessões de espiritismo ou espiritualismo com entrada paga, a pretexto de exibição de fenômenos mediúnicos, necessária se faz a cautela, porquanto o pagamento, ainda que disfarçado, atesta o desconhecimento da doutrina dos espíritos e da sua finalidade de aperfeiçoamento moral da humanidade. Disse Jesus: dai de graça o que de graça recebestes. Isso está em Mateus, capítulo 10, versículo 8. No dizer de Emmanuel, os médiuns não são seres privilegiados, e sim criaturas que fracassaram tremendamente no passado e receberam por misericórdia divina a mediunidade como instrumento de trabalho em benefício dos outros e de si mesmo. A mediunidade praticada por interesses próprios, por interesses egoístas, é enfocado no livro Estudando a Mediunidade, no capítulo 11 de Martins Peralva, no qual se afirma que a mediunidade transviada se reveste das seguintes características: a. Consultas e exploração de espíritos ainda ignorantes sobre assuntos materiais, como casamento, negócios, empregos, etc. B. Consultas e exploração de espíritos ainda ignorantes sobre assuntos espirituais inferiores, como a ação maléfica sobre a saúde e a vida do próximo. A lei de causa e efeito conduzirá certamente quem se dedicar a esse gênero de atividades mediúnicas a
Obsessão resultante da estreita afinidade magnética que se estabelecerá entre os comparsas da ação, médiuns, dirigentes e espíritos. 2. Encontro após a desencarnação em zonas inferiores com tais entidades. 3. Renascimento futuro em condições difíceis para expiações e resgates. Allan Kardec menciona, no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 28, item 312, menciona que os sonâmbulos que utilizam sua faculdade de maneira lucrativa não se encontram no mesmo caso, embora essa exploração esteja também sujeita a abusos e o desinteresse constitua a maior garantia de sinceridade, a posição é diferente, porque é o espírito que age, estando sempre à sua disposição. Na realidade, exploram a si mesmos, mas têm a liberdade de dispor de si como quiserem, ao passo que os médiuns especuladores exploram as almas dos mortos. Herculano Pires faz uma nota sobre médiuns sonâmbulos, dizendo: não esquecer que os sonâmbulos, como se vê pelo número 172, contam também com o auxílio dos espíritos e não apenas consigo mesmos. Por isso, Kardec, apesar da ressalva, adverte que eles também estão sujeitos a abusos. Os sonâmbulos usam as próprias faculdades espirituais, hoje conhecidas em parapsicologia como paranormais, mas, como todas as criaturas, relacionam-se com os espíritos. Ver também, aí também fala para estudar o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 28, nota do item 312. De todos os fenômenos espíritas, os que mais se prestam à fraude são os efeitos físicos, por motivos que convém considerar. Primeiro, porque se dirigem mais aos olhos do que à inteligência. São os que a prestidigitação mais facilmente pode imitar. Segundo, porque despertam curiosidade mais do que os outros, e são mais apropriados a atrair as multidões e, consequentemente, mais produtivos. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 28, item 315. Muitos mágicos ilusionistas, para darem certo ar de mistério aos seus truques, imitam os fenômenos espíritas e alegam a presença de espíritos, especialmente nos casos de pancadas, movimentos de objetos sem contato, suspensão de corpos no ar, aparição, escrita direta, transporte de objetos para o lugar onde se efetua a reunião. Tudo isso pode ser visto também no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 28, dos itens 318 a 323. O charlatão e o prestidigitador, acima de tudo, procuram um interesse material qualquer. Um médium evangelizado e consciente de que sua faculdade é um talento a ser aplicado no bem ao próximo, por certo saberá imunizar-se contra as influências dos espíritos inferiores, contra as próprias tendências negativas de comportamento, tanto morais como materiais. E aqui a gente termina a nossa primeira parte, né? Bom, a gente, em toda a nossa história, a gente sempre vai encontrar espíritos charlatães e prestidigitadores, né? Pessoas que querem ganhar dinheiro através da mediunidade ou através de enganar pessoas, porque as pessoas sempre querem conhecer médiuns ou ver fenômenos, né? Então essas pessoas acabam sendo alvos muito fáceis para esses charlatães, né? E para esses ilusionistas aí, né, o que eles chamam de prestidigitadores, né, pessoas que sabem fazer truques, que sabem fazer algumas
ilusões, né? E fazer com que as pessoas paguem por isso. Então, o que ele mostra aqui é que, na verdade, os médiuns sérios não vão cobrar e nem podem cobrar se eles são espíritas. Os médiuns que não são espíritas têm outros valores, vão buscar outras informações, outras formações, e talvez não pensem como nós, né? Nós que seguimos os ensinamentos de Kardec, sabemos que não devemos cobrar pela mediunidade. Então, por isso que ele fala do cuidado que nós temos que ter também com esses charlatães, os prestidigitadores. Então, nós que seguimos Kardec, não cobramos pelos nossos trabalhos mediúnicos. Os trabalhos devem ser feitos coletivamente, num centro, né? Para que não tenhamos nenhum problema. Bom, e a segunda parte do nosso estudo fala sobre a mediunidade gratuita. Dai gratuitamente o que haveis recebido gratuitamente. Mateus, capítulo 10, versículo 8. Quando Jesus proferiu estas sábias palavras, intentava transmitir ao povo que se deve preservar toda a ação mental dirigida a Deus do comércio e das ligações menos dignas a que os encarnados pudessem sintonizar-se através da mediunidade. O povo que vivia na Terra, quando Jesus aqui reencarnou, era ainda muito ignorante quando as verdades espirituais, com exceção dos discípulos que tinham evoluído espiritualmente de forma mais acentuada. Deste modo, Jesus sempre tentou atingir-lhes o pensamento, transmitindo-lhes suas lições por meio de historietas ou parábolas, a fim de que lhes impressionassem aos sentidos e os discípulos pudessem perceber ao menos uma parte da nova moral que ele vinha trazer à humanidade. Cita-se como exemplo a parábola do joio e do trigo, que está em Mateus, capítulo 3, versículos do 24 ao 30. O excessivo apego às coisas materiais suscitava muitas preces pagas, além do comércio nos próprios templos de oração. Ao condenar estas práticas, Jesus transmite aos homens a ideia de que não devem comercializar as coisas de Deus. Desta forma, é totalmente incoerente pagar a alguém para orar por outrem. O amor e o desinteresse estão longe, muito longe daqueles que comercializam as coisas divinas, e o bom senso mostra que tal prática não é agradável a Deus, que considera numa prece a sinceridade e o desinteresse de quem a profere. Não é a quantidade ou a beleza das palavras que selecionam as preces verdadeiras, mas o sentimento de amor e fé daquele que está orando. Muitas vezes através de um simples pensamento ou gesto em qualquer lugar onde se encontre. A mediunidade é a faculdade que permite o intercâmbio entre o plano físico e o plano espiritual. Através do médium, é a oportunidade de trabalho a favor do próximo e uma condição para a própria evolução espiritual. Assim, o bom médium é aquele que usa suas faculdades para o bem do próximo. É sua ferramenta de trabalho e, como tal, precisa ser bem conservada a fim de ser realmente útil. O homem deve buscar na matéria e não nas atividades espirituais o que venha trazer-lhe os elementos necessários para o seu sustento material. A mediunidade não é uma profissão, mas um dom a ser exercido desinteressadamente, gratuitamente,
servindo como meio de divulgação a toda a humanidade das verdades espirituais, da fé raciocinada, do destino do homem, do seu objetivo na Terra, da importância da prática da caridade e da humildade constantemente. Por isso, o homem não tem direito de comercializá-la, porque seu trabalho é um conjunto com os espíritos. Já se estudou a parte A, né, essa primeira parte da aula 12, a proibição de evocar os mortos. Foi este tipo de abuso das coisas divinas que levou Moisés a proibir as evocações. O grande mensageiro não as proibia aos profetas e aos homens de bem que se dedicavam às práticas mediúnicas. Ele condenou o uso dessa faculdade entre os mistificadores e charlatães, pois estes estavam desrespeitando as leis naturais para atender aos seus interesses materialistas. O simples bom senso conduz qualquer um ao raciocínio. Se os espíritos não estão disponíveis a toda hora e o médium, mesmo assim, dá comunicação ou está ocorrendo um fenômeno anímico, que é o fenômeno que é emanado da própria alma do médium, ou da mistificação, que é o médium que está enganando, né? Analisando-se por outro ângulo a questão, torna-se imprescindível considerar a lei da sintonia vibratória. Um espírito com maior evolução não irá perder seu tempo em fornecer mensagens aos encarnados, a fim de atender interesses materiais, quais sejam conhecimento dos acontecimentos futuros, palpites em situações cotidianas, leitura da sorte, promessas fúteis e etc. De maneira que, afastando-se, permite que os espíritos de menor grau evolutivo, ainda muito ligados às coisas materiais, sintonizem-se mentalmente com o médium e cedem com prazer aos seus interesses materiais, incentivando-o mais e mais para práticas censuráveis. Estes comportamentos geram uma cadeia vibratória em que espírito médium e encarnado, que seja consultando, acabam ligando-se uns aos outros. Nenhum poderá escapar da lei de causa e efeito. Todos terão que responder por seu desrespeito às leis divinas, de acordo com o conhecimento que possuam das coisas espirituais e de sua intenção, pois a quem muito foi dado, muito lhe será pedido. Isso está em Lucas, capítulo 12, versículo 48. Para que ocorram a mediunidade com Jesus e o intercâmbio com os espíritos mais elevados, é necessário que o médium os leve a sério e os coloque acima dos seus interesses materiais. Todo bom médium deve desenvolver suas qualidades morais com humildade, amor, devotamento, bondade, fraternidade, com muita fé. É válido relembrar aqui as palavras de Paulo de Tarso: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso está na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Então, aqui a gente vê mais uma vez, né, falando que a gente não pode vender a nossa mediunidade, não pode cobrar por um trabalho mediúnico, né, por uma comunicação mediúnica. A gente tem que fazer gratuitamente, dar gratuitamente o que recebemos gratuitamente. Então, esse é o nosso princípio. Por quê? Porque assim a gente vai se ligar com espíritos que talvez não sejam charlatães, né? E que o bom médium não é aquele médium que tem uma ou outra faculdade, mas que o bom médium é aquele que faz por merecer esse dom, ou seja, ele utiliza para o bem todo o tempo que ele tem essa sua faculdade.
sem nenhum interesse, sem querer passar por cima de ninguém, sem querer se aproveitar de ninguém, sem querer fazer propaganda ou exibição. Então, esse é o bom médium. Não é o médium que fala, que vê, que recebe mensagem, que não sei o quê, né, que tem tantas e tantas faculdades. A gente precisa ver se ele é um homem de bem. Então, sendo um homem de bem, ele será um bom médium. Aquela pessoa que coloca em prática tudo que nós estamos estudando aqui, as obras de Kardec. E é isso. Espero que vocês tenham aprendido e que vocês consigam levar para vocês esses ensinamentos e que a gente consiga se encontrar aqui na próxima semana. Fiquem com Deus e até semana que vem. Curso de Educação Mediúnica, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.